O que acontece com as normas infraconstitucionais quando uma nova Constituição é promulgada? Os atos normativos editados após a promulgação da Constituição submetem-se a um controle de constitucionalidade, no qual analisa-se a compatibilidade material e formal da referida norma. Os atos normativos editados antes da promulgação da Constituição serão recepcionados ou revogados, por ausência de recepção, conforme sejam ou não materialmente compatíveis com a nova ordem constitucional. Então, as normas infraconstitucionais editadas após a promulgação da Constituição passam pelo juízo de compatibilidade, denominado de controle de constitucionalidade, sendo necessária a compatibilidade formal e material da norma. Já as normas infraconstitucionais editadas antes da Constituição, que são normas pré-constitucionais, submetem-se ao controle de recepção ou revogação, sendo necessária apenas a compatibilidade material da norma. O Código Penal brasileiro, por exemplo, trata-se de uma norma editada em 1940, ou seja, é anterior à Constituição Federal de 88, e trata-se também de um decreto-lei. O Código Penal passou pelo denominado juízo de recepção, ou seja, ele foi recepcionado por ser materialmente compatível com a atual Constituição Federal de 88. Sobre o aspecto formal do Código Penal, é importante mencionar que a partir da Constituição Federal de 88, não mais existe a figura do decreto-lei, sendo criado em seu lugar as medidas provisórias. Contudo, conforme já mencionado, a análise da compatibilidade de norma pré-constitucional é apenas no aspecto material, ou seja, no seu conteúdo. Se hoje o Congresso Nacional entender por alterar o Código Penal, deverá ser por meio de lei ordinária, considerando que o decreto-lei não mais existe e o uso de medida provisória é proibido em matéria de direito penal por força do artigo 62, parágrafo 1º da Constituição. Assim, normas infraconstitucionais editadas antes da Constituição e que não se mostraram compatíveis com o novo texto são simplesmente revogadas por ausência de recepção. Não há de se falar em inconstitucionalidade neste caso, pois o Brasil não admite a teoria da inconstitucionalidade superveniente. A inconstitucionalidade superveniente é aceita pelo STF apenas em caso de mutação constitucional, em que haverá uma mudança no sentido interpretativo da norma sem alteração do texto, ou também no caso de mudança no substrato fático da norma. Então, para recapitular, tomando como exemplo a Constituição Federal de 88, atualmente em vigor, se norma infraconstitucional foi editada antes da Constituição Federal, ela passa por um juízo de recepção ou revogação, ou seja, se a norma anterior for materialmente compatível com o novo texto constitucional, será recepcionada. Se não for materialmente compatível, será simplesmente revogada. E se norma infraconstitucional editada após a Constituição Federal, ela passa por um controle de constitucionalidade, sendo, neste caso, necessário verificar a compatibilidade material e também a compatibilidade formal da norma, havendo a dupla compatibilização.